Bem-vindos em mais um episódio da série Espiritismo e Libertação Animal. Eu sou o Murilo e hoje nós vamos debater mais um pouquinho sobre uma referência da doutrina espírita que fala a respeito da nossa relação com os animais, com a natureza. E a referência de hoje está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Esse livro é muito conhecido, né, no meio espírita. Emmanuel nos dá um panorama de toda a formação do nosso planeta, todo o desenrolar evolutivo dele. E logo no começo, no capítulo 3, ele vai falar das várias raças de humanos aqui do planeta, e ele vai falar do degredo que houve no sistema de Capela e que a Terra ela recebeu uma leva muito grande de espíritos que estavam atrasando a evolução espiritual em um planeta desse sistema de Capela, semelhante ao momento que nós estamos vivendo agora, né? Então ele diz, nesse capítulo 3º, ele fala que quase todos os mundos que lhes são dependentes do sistema de Capela já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores. Então, Emmanuel ele coloca de forma muito clara que esses orbes desse sistema de Capela, a maioria deles já se purificaram, tanto física quanto moralmente, e que lá eles estão distantes da forma como nós ainda persistimos em vivenciar aqui na Terra, se alimentando dos nossos irmãos animais, né? Então a gente vê que em um planeta mais evoluído, de forma alguma ele comporta uma alimentação à base de carne, de derivados animais, né? Isso já não é mais compatível com aquele grau de evolução daquele planeta. E aí vem um questionamento, né, que a gente precisa sempre raciocinar, como nos orienta Kardec. Teria Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, imposto ao homem como único caminho de evolução a terrível tarefa de matar seus irmãos menores? Então, será que Deus, em sua infinita sabedoria, ele desenvolveu um caminho de evolução para o ser humano onde ele não tenha outra escolha a não ser matar para poder sobreviver? Então é uma questão aí que a gente precisa ir começando a analisar mais a fundo, ver o que a ciência, o que a doutrina fala, para a gente poder, não de forma alguma dar a última palavra, mas ter um raciocínio um pouco mais lúcido a respeito dessa questão, porque nós nascemos em um mundo, em uma época em que o consumo de carne é tido como natural, né? Desde criança a gente aprende que é normal comer carne e tudo mais, né? A nossa cultura é muito forte nesse sentido. Mas será que isso é compatível com o que Deus planejou? Será que isso está de acordo com as orientações divinas, né? Então, a gente buscando algumas referências, né, o que pensadores dizem a respeito, né, o que cientistas dizem, o escritor inglês Colin Spencer, ele escreveu livros a respeito do vegetarianismo, né, da relação do homem com a alimentação, e ele diz que comprimindo a nossa evolução na vida de uma pessoa de 70 anos, ou seja, desde o surgimento, de acordo com a ciência, dos primeiros hominídeos aqui no planeta,
se colocar no período de 70 anos, que é o tempo médio de vida de uma pessoa, o consumo de carne começa apenas nos últimos 9 dias. Ou seja, parece que a gente sempre se alimentou de carne, que nossos antepassados, né, os homens das cavernas e anteriores a eles, né, eles sempre se alimentaram de carne de forma assim bem substanciosa, né? E esse escritor, pesquisador, ele afirma que se a gente colocar no período de 70 anos, né, colocar todos esses milhares e até milhões de anos desde o surgimento do homem na Terra, em um período de 70 anos, é como se uma pessoa, desde que ela nasceu, ela não tivesse comido carne. E aí ela atinge os 70 anos e somente nos últimos 9 dias de vida é que ela passa a comer carne. E então ela morre. Então, assim, apenas nos últimos 9 dias, ou seja, é um tempo irrelevante comparado a todo o período anterior em que os seres humanos não se alimentaram de carne, pelo menos não de forma tão volumosa como nós fazemos hoje em dia, né? E a doutora Jane Goodall, ela é uma primatologista e antropóloga inglesa. Ela tem décadas de experiência na observação e estudo dos primatas, chimpanzés e gorilas, mais especificamente, e também no estudo da antropologia, né, da evolução humana aqui no planeta. Então, ela é alguém assim que tem um profundo conhecimento de tudo que a ciência já descobriu a respeito do próprio surgimento do homem na Terra e dos hábitos e da parceria, né, dessa semelhança do homem com os nossos irmãos primatas. E ela diz que hoje é aceito que, apesar de os primeiros humanos terem provavelmente consumido alguma carne, é muito improvável que esta carne tenha tido um papel importante na sua dieta. Então, a gente ouviu já muito dizer, né, que o homem das cavernas, os primeiros hominídeos, eles matavam e eram caçadores e consumiam muita carne, né? E ela, de acordo com anos aí de estudo dela, ela afirma que o consumo foi mínimo e foi relevante, né? Não teve um papel principal na dieta, como nós temos hoje em dia, né? Tudo centrado na carne, nossas festividades, tudo é centrado ali no consumo de carne. E também dois antropólogos, Donna Hart e Robert Sussman, eles escreveram esse livro falando sobre a evolução do homem no planeta. E aí eles falam que a hipótese do ser humano caçador foi descartada, né, por eles, onde eles argumentaram que os nossos antepassados foram presas de outros animais, não predadores, que foi a necessidade de escapar que levou à habilidade intelectual e à linguagem. Conviver com um grande predador e forte pode ter estimulado o cérebro a tornar-se maior e mais complexo, uma vez que a única forma de viver é literalmente ser mais esperto que o predador. Então, as evidências hoje em dia apontam para essa situação, que os nossos antepassados eles foram mais presas do que predadores, né? E é justamente por essa necessidade de estar escapando dos predadores que o ser humano foi desenvolvendo a inteligência, a linguagem, né? Para poder sobreviver. E então esse também pensamento, né, de que eram nós que dominávamos o cenário desde o nosso surgimento, não é bem assim conforme a ciência vem mostrando, né? E no cenário atual, né, o que nós estamos fazendo com a criação de animais, né?
Esses dados são de 2014 do IBGE, de número de animais abatidos, então já está bem desatualizado, porque o consumo aumentou e a criação de animais também aumentou, né? Então, por ano, em 2014, eram abatidos só aqui no Brasil 33 milhões de vacas, 37 milhões de porcos e 5 bilhões e meio de frangos ou galinhas. Então, assim, é um número muito expressivo de animais que somente no nosso país são abatidos anualmente. Tudo isso para suprir essa demanda muito grande que existe do ser humano consumir carne, né? E aí como que fica, né? Esse consumo ele realmente é válido, ele realmente supre as necessidades do ser humano, né? Então, se a gente olhar a quantidade de caloria que os animais eles consomem para a quantidade de calorias que eles devolvem, né, na forma de carne, a gente vê que a galinha, de tudo que ela come, de tudo que ela consome, ela devolve apenas 18% de toda a caloria, de toda a proteína que ela ingere. O próprio leite é 21%, né? Os ovos, e aí vai caindo, né? A carne bovina, né, do boi alimentado com grãos, ele devolve apenas 6%, né? Ou seja, 94% do que ele come não a gente não aproveita, né? Alimenta-se esse gado e 94% do que é investido, do que é tudo colocado ali para depois retirar do animal na forma de carne, apenas 6% a gente consegue pegar, né? E aí vai abaixando, né? E se a gente ver agora aqui nos vegetais, né, nos grãos, então o milho, do que se investe ali de adubo, de toda a produção ali, de tudo que é necessário para aquela planta crescer e depois dar os grãos, o milho ele devolve 250% de calorias. Então, é uma proporção aí que já sai em lucro, né? Ao contrário dos itens de origem animal, que sempre está no déficit, né? O animal ele precisa, a maior parte do que ele consome é para manter o próprio corpo, né? A temperatura, os órgãos funcionando. Então, ele ingere bastante, mas ele tem um alto consumo bastante dessa energia. Então, ele devolve pouco para a gente. Já os vegetais, não. Os vegetais, eles consomem pouco, precisam de pouco para crescerem, e eles devolvem em uma concentração, né? Como se eles fossem pequenas baterias ali de energia que armazenam tudo aquilo que eles retiram do solo e do sol. Então é um meio muito mais eficiente de se alimentar, de se obter os nutrientes que nós necessitamos, né? Já está ali naquele pacotinho do vegetal. Então é muito interessante esse quadro para a gente comparar, né? E aí, além de tudo, de toda essa perda de energia, também a criação de animais traz todos esses problemas para a gente, né? A escassez de água, a emissão de gases de efeito estufa, então eles emitem CO2, metano, óxido nitroso. O metano ele é 20 vezes mais danoso ao efeito estufa do que o CO2. A poluição, né, com tantos dejetos, são bilhões de toneladas de dejeto que esses animais produzem durante o ano. E se a gente pegar no planeta todo, que são produzidos, criados artificialmente todos os anos, 70 bilhões de animais terrestres, são 70 bilhões de animais que são abatidos por ano no mundo todo, né? Então, todo esse grupo gigantesco de animais que são criados de forma artificial, eles consomem uma quantidade absurda de
de vegetais e também produzem uma quantidade absurda de dejetos. Então a gente tem zonas mortas nos oceanos por conta do despejo desses dejetos, contaminação do solo, né? E tudo isso está gerando um dano muito grande ao planeta. E a sexta extinção em massa, né? Isso já é um consenso científico de que nós estamos vivenciando a sexta extinção em massa, porém ela é a primeira da história a ser causada por uma espécie, que é a nossa. E está num ritmo assim muito acelerado, totalmente fora do padrão das outras grandes extinções em massa que ocorreram na história do planeta de forma natural. É a primeira que é causada por uma espécie e justamente por isso ela está num ritmo muito maior do que as demais. Então, cabe nós questionarmos diante de todos esses dados, né, teria essa inteligência suprema dado ao homem um meio tão ineficiente de se alimentar a ponto de ser necessário causar uma devastação a nível planetário? Então, será que Deus ele planejou que a gente tivesse como única opção consumir tantos produtos de origem animal e conforme a população for crescendo, precisa se produzir mais desses alimentos e, consequentemente, a gente está no estado que estamos aqui, em uma emergência climática, principalmente por conta desse consumo de produtos de origem animal, né? Então, será que Deus, sendo essa inteligência suprema, ele não teria previsto esse problema, não teria previsto todos esses danos, né, que são causados aí às outras espécies e ao meio ambiente? E aí no Livro dos Espíritos, na questão 716, Kardec pergunta: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E aí os espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então eu destaquei esse finalzinho da resposta dos espíritos, né, que Kardec ele coloca, né, de forma muito clara. A natureza não colocou para a gente o que é necessário, o que não é, né, o limite ali, até onde a gente deve ir, passando daquilo que já é abuso, né? Então ele trata, né, nessas questões aí sobre o supérfluo e necessário, né? E aí os espíritos nessa resposta eles dizem que os vícios alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, por nós estarmos com o nosso olhar de quem é o nosso próximo, viciado, voltado apenas em nós, não enxergando os animais como próximo, e buscando a satisfação dos nossos prazeres, esses vícios criaram uma falsa necessidade, uma necessidade que não é real. E uma dessas necessidades, pelo que nós vimos aí e por todas as falas que os espíritos trazem na codificação, nas obras subsidiárias, a gente vê que o consumo de carne ele não é essencial ao homem, ele não é necessário ao homem, que o homem ele pode não apenas abrir mão, mas é desejável que ele não faça esse uso, esse consumo dos itens de origem animal, por conta de ser uma necessidade irreal. Nós criamos essa necessidade, não foi Deus. Não foi Deus que impôs ao homem ir lá e matar os seus irmãos mais novos para sobreviver. E aqui nós não estamos falando de povos, que a gente sabe que existem ainda muitos povos que vivem em regiões do planeta onde não se tem outra coisa para comer a não ser os animais. Então nós não estamos falando que esses povos eles estão errados em agirem assim.
mas a grande parte da população humana hoje vive em cidades ou em fazendas e tem a possibilidade de escolher o que vai colocar no prato, né? O que vai ser ingerido para sustentar o nosso organismo. Então, cabe a gente refletir se aquilo que a gente come não é mais por vício, por hábito, do que por uma necessidade real, né? E Kardec, na Gênese, ele diz de forma muito clara: o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. Então a gente tem aí o codificador colocando de forma muito clara que é o orgulho que nos faz dizer que Deus criou os animais para que o homem se alimente deles, não é? Que Deus criou os animais para suprir as nossas necessidades. Então, Kardec ele coloca aí de forma muito clara que não é nada disso, que os animais eles têm um propósito próprio, que é o de caminhar para a sua evolução. E a gente pensando na questão de que nós, assim como os anjos estão para auxiliar a nós, seres humanos, no nosso progresso, nós também estamos aqui para auxiliar os animais no progresso deles. E é inconcebível pensar que se os espíritos iluminados, mais elevados, viessem aqui ao planeta e começassem a devorar seres humanos, sendo que eles que foram colocados por Deus para nos auxiliar, soaria muito contraditório, não é? Não tem o menor cabimento espíritos tão elevados virem aqui e passarem a devorar seres humanos, sendo que a incumbência deles é nos auxiliar. Por que a gente ainda insiste em pensar que nós, seres humanos, que estamos aqui em um grau evolutivo maior que as demais espécies, nós podemos nos alimentar deles, nós podemos matá-los, nós podemos usá-los das mais inimagináveis formas possíveis que nós fazemos. Então é incompatível com a lógica e com esse planejamento divino de que o maior deve auxiliar o menor e não pisar nele, né? E Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia do Chico, na questão 129, ele é questionado, interrogado, se é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais. E Emmanuel ele responde: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Ou seja, Emmanuel ele fecha toda a questão, todas essas questões que a gente colocou anteriormente, né? Ele começa falando que é de lastimar, né, essa situação, porque é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. O que os espíritos disseram lá atrás? Eles disseram que o vício nosso criou falsas necessidades. E aí Emmanuel ele corrobora com essa afirmação dos espíritos. E aí ele também diz que se a gente precisa de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos são encontrados nos produtos de origem vegetal, que naquela tabelinha que colocamos lá atrás,
mostra que os produtos de origem animal, ele nos entrega uma fração muito irrelevante de energia, de vitaminas, de tudo que nosso corpo precisa. E já os produtos de origem vegetal, eles entregam até além do que a gente precisa. Ou seja, a natureza sábia e perfeita de Deus colocou tudo aquilo que a gente precisa ao nosso alcance, sem que a gente tenha que violentar nenhum irmão nosso senciente, sem que a gente precise tirar a vida de um ser que pensa e sofre como nós, de um ser que tem um coração que bate assim como nós. Então, isso é a justiça de Deus. Deus não colocou seres que sentem, que amam, para tirar a vida de outros seres que também sentem e que também amam. Então, nenhum coração precisa parar de bater para que o nosso coração continue a bater. Então, é essa reflexão que nós precisamos fazer e compreender que não é no mundo de regeneração, no mundo mais evoluído, que daí nós iremos começar a pensar em deixar de consumir os produtos de origem animal. Nós temos aí a informação da mãe do Chico, Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta. Ela diz que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra, que desde o princípio da formação dos seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver. Não entraram em guerras, não mataram animais para comer, não fizeram nada que contrariassem as leis de Deus e por conta disso evoluíram mais rápido que nós, terráqueos. Ou seja, não é no mundo de regeneração que está o nosso exemplo de, quando nós chegarmos lá, nós vamos vivenciar em harmonia com os animais. Não, nós estamos atrasados nessa vivência harmônica com os animais. Nós já deveríamos, desde lá de trás, termos feito uma vivência harmônica, compassiva, né, tendo essa postura realmente de irmãos mais velhos espiritualmente dos demais seres que coabitam o planeta conosco e guiado eles nessa evolução, auxiliado eles a evoluírem mais rápido e não travando a evolução deles como nós temos feito há tanto tempo, né? Bem, então as reflexões de hoje são essas. E, como eu disse, longe de trazer aqui a palavra final ou as argumentações tanto científicas como das bases espíritas doutrinárias que fechem a questão. O que a gente espera, todos nós do MOVE, é que a gente possa refletir a respeito de como estamos vivendo, que impacto a nossa existência no planeta está tendo na existência de milhares de outros seres, porque a vida de um homem impacta diretamente a vida de milhares de outros seres humanos e não humanos. Então, que a gente possa procurar fazer com que esse impacto nosso seja o mais positivo, amoroso e compassivo possível. E que, dentro das nossas possibilidades, façamos as mudanças que nós podemos fazer de acordo com aquilo que está ao nosso alcance. Então, agradeço a todos por mais essa oportunidade aqui de estarmos juntos refletindo sobre essas questões e na próxima semana um outro companheiro estará abordando mais uma referência da doutrina espírita sobre a ética animal. Então, gratidão a todos, paz e bem a todos.